o sangue do Senhor fala mais do que o de Abel, né? É um sangue que, na verdade, ele é ativo, por isso que ele fala melhor do que o sangue de Abel, porque também foi concluído a morte do Senhor Jesus Cristo, e o sangue derramado ali foi um sangue do Cordeiro, que foi apresentado ao Senhor pela mão de Abel, e o seu próprio sangue também derramado refere a Cristo, que Abel também é como uma figura do Senhor Jesus, que foi morto, né, pela inveja do seu irmão. E a Bíblia diz que os judeus religiosos mataram o Senhor e entregaram ao Senhor por inveja. E sabemos que todo aquele que não tem a capacidade, realmente ele sente inveja dos que estão na obra de Deus, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de melhorar o seu comportamento, né? Nós então estávamos falando a respeito de que, sendo o Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus, é Ele que faz o trabalho então de transformar as pessoas. Os irmãos estudaram, creio que os irmãos aprenderam alguma coisa. Se não aprenderam ou não lembram de alguns detalhes, é só depois ver o vídeo, porque aí os irmãos terão melhor entendimento. Então, como nós citamos semana passada, né, a igreja do Senhor Jesus, ela é levada pelo processo da purificação, da santificação, porque é um processo devido a etapas em nossas vidas. O Espírito ele vai nos convencendo de tempo em tempo de certas coisas que nós achávamos que estava certo, e aí ele vai nos limpando, preparando a igreja para se encontrar com o Senhor. O Espírito de Deus, ele faz constantemente num processo de santidade e purificação a limpeza da igreja. Vocês sabem, quando uma mulher vai pegar as roupas para lavar, existem algumas coisas a ser feitas. Hoje em dia se põe, por exemplo, alguma roupa muito suja de molho, né, com algum sabão líquido ou em pó, e ali depois, se é na máquina, vai bater para depois espremer aquela roupa, e uma nova água é jogada, e ali entra na centrifugação para novamente tirar o restante do detergente, não é, do sabão que foi adicionado àquela roupa. Quando é na mão, né, às vezes deixa de molho um pouco e depois vai esfregar, né? A Bíblia diz que Jesus, lá no livro de Malaquias, ele seria como o sabão do lavandeiro. Na verdade, que a obra do Senhor, ela faz isso, ela é como um sabão. Jesus é como se fosse um sabão do lavandeiro. O lavandeiro é o Senhor Deus, né? E a roupa somos nós. E a palavra, ela é esfregada em nossas vidas. E quem faz esse trabalho hoje no coração do homem é o Espírito, é o sangue que purifica, para apresentar a igreja a Jesus imaculada e santa. Quando o Espírito Santo sair daqui da igreja, a igreja vai sair adornada de Cristo pelo Espírito, vai sair coberta com o sangue, sem nenhuma mancha, né? A igreja, ela é lavada e purificada por um processo, e quem realmente não entrar nesse processo de pureza e purificação não poderá entrar no reino dos céus. Abram conosco o livro de Apocalipse, capítulo 22, né? No versículo 14. Os irmãos vão juntamente conosco, em algumas Bíblias, mudaram o sentido. Estava eu examinando e encontrei algumas traduções que ensinam de forma diferente, mas eu gosto dessa tradução que diz aqui, Apocalipse 22, versículo 14: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras, irmãos, todo o crente tem que ter a sua vestidura. A vestidura é justamente Cristo, vestir de Jesus. Nós vemos em Apocalipse capítulo 12 que João tem uma visão de uma mulher grávida. Ela estava com a lua debaixo dos seus pés, ela estava calçada do Evangelho. A lua é o Evangelho, brilhando nos seus pés, e ela estava vestida do sol.
O sol que ela estava vestida é Cristo, como diz que o Senhor é o sol da justiça. Então, lavar essa vestidura é tornar a veste branca, reluzente como o sol. Isso só é possível quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo e aceitamos o ensinamento, quando Deus revela à igreja, ao pastor da igreja, os ensinamentos. Existe igreja que não está tão avançada no conhecimento, mas aqui Deus nos tem dado um avanço, e por isso Deus requer mais dos membros, e é por isso que neste ano nós vamos puxar mais. Quem não tiver em condição deve aguardar para que tirem boas notas nas provas e possam ter, não é, um cargo acima do que tinha antes, porque na verdade só podemos passar de série se atingirmos boas notas nas provas, e quem não está tirando boas notas tem que aguardar, não é isso? Esse é o processo que ocorre em nossas vidas. Por que muitos cristãos repetem suas provas, suas lutas, estão constantemente no mesmo embaraço? Porque nunca tiraram notas boas. Não é isso, professora Márcia? Quando os alunos de português erram lá, o que a professora faz? Nas provas? Reprova, né? Pois é, a irmã, sendo um ser humano como nós, ela reprova. Imagina o Deus Todo-Poderoso que conhece nossos corações. Ele pode te reprovar muitas e muitas vezes. Por isso que nós temos que ser aprovados em todos os nossos combates. Não deixar que o inimigo tire, roube a tua santidade e te leve ao pecado. Porque se isso acontecer, o processo de pureza pelo sangue do Cordeiro vai estender-se em sua vida. Suas vestes estarão sempre contaminadas e manchadas. Por mais que tu ache que esteja bem na presença do Senhor, eu digo uma coisa para os irmãos: serão reprovados. Estava lendo ontem num blog de um rapaz do Chile, 8 horas que ele teve no céu. Ele disse que quando ele voltou, o Senhor mostrou para ele o arrebatamento. Mostrou muitos irmãos ficando agoniados. Muitos crentes estavam tão agoniados que eles batiam com a cabeça no chão e nas paredes, a ponto de rachar a cabeça e o sangue começava a sair, querendo buscar a morte. E os pastores eram atacados pelos membros, e os membros reclamando, dizendo: por que o Senhor não brigou conosco? Por que o Senhor não falou a verdade? Por que o Senhor não exortou? Eu senti um alívio quando eu olhei aquilo dali. Falei: Senhor, muito obrigado, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu posso não estar sabendo do pecado aqui, de alguns, mas vou dizer uma coisa para vocês: eu prego sobre todo pecado. Eu prego contra todo pecado, porque eu estou junto, irmão, do processo de pureza na minha vida, e eu quero que os irmãos alcancem isso. Pode não gostar de mim, mas eu prego por bem de vocês, porque alguns de vocês que ficarem aqui, vocês vão bater com a cabeça por aí, vocês vão fazer igual esse homem viu. Vocês vão ficar agoniados em saber que vocês não vão me encontrar aqui, porque eu não vou ficar aqui, porque eu estou procurando fazer isso aqui, lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. E é aqui no livro do Apocalipse que o linho fino resplandecente, as vestes, é a justiça dos santos. Quanto mais você pratica a justiça, mais o irmão se veste, mais a irmã se adorna diante do Senhor, e vocês se tornam o bom cheiro de Cristo, vocês se tornam a luz do mundo. A mulher do Apocalipse estava vestida do sol, porque ali foi uma visão não da Jerusalém terrena, mas da Jerusalém celestial, porque a mulher, a noiva de Cristo, não é composta somente por judeus. Não existe uma imagem de uma mulher na Bíblia representando só o gentio ou só os judeus. A igreja de Jesus Cristo, ela é representada na visão aqui por essa mulher, e ela estava brilhando porque estava vestida do sol. Ela era a luz do mundo, porque se vestiu de Cristo, como Paulo disse: revestivos de Cristo, despojai do velho homem, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, para nós deixarmos os maus hábitos, que por tradição vocês receberam do pai de vocês, da família, e que na verdade muitos hábitos, muitos usos e costumes de nossas famílias e do mundo que vivemos contaminam e mancham as nossas vestes espirituais. E o sangue do Cordeiro, ele está ativo, ele está dizendo para você, o sangue é vivo, falando para você que ele quer te purificar, ele quer te santificar.
Veja que esta mesma palavra do Apocalipse 22, versículo 14, feliz é aqueles, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você é feliz, irmão. A irmã é feliz, o irmão é feliz. Se o irmão está nesse processo, é na preocupação de ser santo, mais puro do que você já foi. O mês passado você alcançou uma pureza, então nesse mês tem mais um degrau pela frente. Venceste a semana passada um obstáculo que o diabo pôs na tua vida para manchar a tua veste? Aleluia! Mas na semana que vem tem outro para você ser mais puro. Conseguiu tirar as camisetas e deixar de andar sem camisa? Louvado seja Deus. Esteve um pouquinho mais a manga e desce um pouquinho mais. As mulheres conseguiram colocar uma roupa não transparente, tapando a visão das suas partes íntimas. Aleluia, glória a Deus. Agora diminua o decote para não parecer amassando os seios. Não estou dizendo que as irmãs estão assim, mas eu estou falando uma suposição, que se alguém fez algo, tem algo na frente para você fazer. Hoje eu estou falando para uma pessoa o significado de vaidade. Vaidade, porque a Bíblia e o Espírito Santo nos revela que a vaidade no homem e na mulher é a idolatria. A vaidade leva o homem a idolatrar-se a si mesmo. Porque a pessoa que busca Deus e tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, e ele busca em Deus o amor, ele sente a graça de Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor, ele se despoja, ele não dá valor a esta matéria. E aí ele entra nesse processo da pureza, porque ele entende, aleluia, que o homem é como a flor do campo, aleluia. Abram conosco também em Efésios 5. Glória a Deus. Nós iremos conferir esta escritura no livro do Apocalipse 22, 14, com Efésios 5, versículo 25 até o 27, que diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Veja aqui, por que Jesus morreu pela igreja? É só para salvar? Aqui está para a santificar. Porque através da santidade o homem recebe a salvação. Mas a salvação é gratuita, mas a morte de Jesus foi para que o sangue dele viesse para levar a pessoa à santidade. Porque sem santidade a salvação fica morta no meu coração, na minha mente. Intelectualmente eu digo, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Jesus disse que pela graça eu sou salvo, então eu sou salvo. Mas eu não tenho um processo de pureza e santificação, eu não me mexo. Eu sou um parasita acreditando que se eu levantei a mão para Jesus, meu nome foi escrito no livro da vida, pronto, estou salvo para sempre. Eu tenho que acreditar no que os apóstolos ensinaram, que eu tenho que ser persistente na obediência até o fim da minha vida, para que a salvação seja confirmada a mim. Se eu não estou no processo de santidade, não estou mergulhando no sangue do Cordeiro, então eu não tenho o bilhete da salvação, eu não tenho o meu passaporte que já foi conquistado por Jesus. Você não pode dizer estou salvo, livre estou, e usa então a liberdade para dar ocasiões aos desejos carnais. Nunca serás santo. Veja que Jesus morreu, ele entregou-se a si mesmo para santificar a igreja, purificando com a lavagem da água pela palavra. Purificando com a lavagem da água pela palavra. Isso quer dizer que a palavra é como água, ela funciona como água que limpa e purifica. E juntamente com a palavra não purifica sozinha, porque nós juntamos vários textos para entender que nem o Espírito Santo purifica sozinho e nem a palavra, mas são dois ingredientes importantes que trabalham juntos, o Espírito e a palavra, como por exemplo a carne e o sangue trabalham juntos, para que a alma e o Espírito permaneçam aqui dentro desse corpo. Para que a salvação nos seja dada, a palavra e o Espírito Santo devem permanecer em nós como um agente limpador. O Espírito Santo me fala: você está errado, você errou,
Você está agindo ignorantemente. Olha o que diz a palavra. Obedeça a palavra. Ele faz isso. Os irmãos vejam que ele te leva ao conhecimento. O Espírito Santo te leva à obediência. E aí ocorre a pureza. Conforme você vai entendendo pelo Espírito, vai sendo convencido por Ele, o sangue te lava, Ele te lava, levando você à obediência. Então a morte de Jesus foi para isso. Foi para que o sangue fosse derramado, ou para que o Espírito Santo fosse dado. E Ele é que faz esse trabalho de te purificar. E não é fácil. Cada um de vocês que vem para o Evangelho, que vem para os pés do Senhor, há um processo, há um livro na mão de Deus determinado para a tua vida. De quanto em quanto tempo você vai sofrer os processos de pureza e santificação? É como um médico vai atender a cada um de vocês. Cada um de vocês, o médico faz um diagnóstico e passa receitas. A um, Deus exige mais uma coisa. A outro, Deus está exigindo mais outra coisa. E nós temos até aquele estudo. O que é que Deus mais quer de você? Será que Deus quer que você ore muito? Ou jejue muito, ou faça muito aquela coisa? Você deve perguntar e deve buscar o que é que você está mais fraco, o que está pendente na tua vida, qual é a matéria que não está boa. Você já passou em matemática, você passou em história, está faltando aquela, que a nota está baixinha. Esse é o trabalho então do Espírito, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível, que não ache nada que tenha que falar dela. Um varão, uma varoa irrepreensível é aquele que anda na presença do Senhor, que você não acha nada real que você possa acusar. Está contra a palavra, está em pecado. Como disse Jesus, quem me convence do pecado? Que maravilha! Quem podia convencer Jesus de pecado? Eles criaram mentira. Às vezes tem pessoas que frustrado, não sei porquê, inventa mentira para acusar um santo servo do Senhor, sem ter condições de provar nas Escrituras. E ajunta grupos para fazer a mesma coisa. Entram todos na posição de condenação, debaixo da espada da lei. É um perigo muito grande. O bom é nós nos sujeitarmos à voz do Espírito Santo e sabermos do Senhor o que o Senhor acha, como Deus vê, porque a pureza das nossas vidas é muito importante para entrar no reino do Senhor na hora do arrebatamento. Quem não lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro agora, quem não procurar entender o que Deus quer da sua vida, quem não deixar as vaidades, quem não deixar as brincadeiras, quem não deixar as piadas, quem, na verdade, continuar usando o nome do Senhor em vão, à toa, cantando música do mundo, coisa do mundo, amando o mundo e o que no mundo há, não poderá ter suas vestes lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro. Não poderá ser comparado a esta noiva santa e imaculada para ser apresentada a Jesus. Quando o Espírito Santo sair na hora do arrebatamento com a igreja, ele vai apresentar a Jesus nos ares, como está em Cantares de Salomão. Quem é esta que sobe do deserto, tão aprazivelmente encostada ao seu amado? Um amado levando a igreja para o outro amado, aleluia. A igreja ela vai sair daqui perfumada, adornada como uma santa virgem noiva, para encontrar o seu noivo imaculado, amado, querido nos ares, aleluia. E vocês pensam, irmão, que será uma viagemzinha assim, de qualquer maneira? Nós vamos desaparecer aqui no Abílio Piscajode. Mas, irmão, eu tenho certeza de uma coisa: enquanto Jesus está nos ares, nesse ar aqui não que vocês estão conhecendo, não, é uma atmosfera muito longe. Irmãos, enquanto nós formos subindo, eu tenho certeza que milhões de anjos estarão tocando suas trombetas. Nós veremos essas maravilhas que Deus criou no espaço todinho. Nós vamos olhar isso todinho enquanto nós vamos subir encontrando com o noivo. Será uma coisa muito gloriosa. Mas o preço não é tão alto que para se pagar. É que nós somos atacados com o sentimento dos prazeres naturais.
Deus já colocou um oposto ao outro para que nós, por essa disputa e luta, venhamos valorizar mais as coisas santas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ainda, irmãos, nós vamos observar uma coisa, que essa purificação, esse trabalho de limpeza é feito pelo Senhor, através da morte de Jesus, e através da morte de Jesus, o Espírito Santo agora está trabalhando. Uma pessoa na carne não pode se arrepender para a vida eterna. Por que essa conclusão? Em Romanos 8 diz que a inclinação da carne é morte, ou seja, tudo que a carne vai fazer, todas as coisas da carne é coisa para morte, morte espiritual. Um homem casa com a mulher, tem um grande anseio e desejo que Deus colocou um para o outro, de um se relacionar com o outro, mas se o homem se entrega a isto, esse desejo é morte, morte espiritual, porque torna-se o ídolo, torna-se o Deus. Há pessoas que pensam que idolatria é somente um objeto, como esse microfone, para ser adorado e prostrado. Tudo aquilo que você está prostrado, pendente materialmente, isto é o teu ídolo. É o teu ídolo. Creio no que eu estou falando para os irmãos. Tudo que vocês se apegarem é idolatria. Então a igreja, ela é alimentada e fortalecida por uma esperança viva, que é a vida eterna, e é ensinada para não ter as coisas em autoestima, como os bens materiais. Por isso que Moisés, com esse entendimento maravilhoso que Deus lhe deu, ele não quis ser mais chamado filho da filha de Faraó, desprezando todas aquelas iguarias, todas as honras que ele poderia ter, mas preferiu ser maltratado com os servos judeus, seus irmãos, porque ele tinha algo mais excelente, uma glória que lhe estava proposto. Como diz as Escrituras a respeito de Jesus, pelo gozo que estava preparado para Jesus, aleluia, ele suportou a afronta da cruz. Pelo gozo que está preparado para vocês, pela riqueza, as riquezas que estão preparadas para os irmãos, suportem, irmãos, as coisas desta vida. Os demônios não têm mais nada a ganhar, já perderam tudo. Então, se ele puder derrubar você, ele vai te derrubar. Ele não tem pena de nenhum de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Então a igreja, por esse processo de lavagem no sangue do Cordeiro, da roupa ser lavada no sangue do Cordeiro, acontece algo. O homem recebe o arrependimento. Esse arrependimento, ele vem mediante a esse trabalho. O Espírito Santo, ele vai falando contigo. Por isso que lá em Hebreus diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o coração. Quando nós abrimos a porta do coração, ele traz o arrependimento dentro de nós. Vocês sabiam disso? Alguns irmãos já sabem. Aqui nós vamos mostrar vários textos. É um trabalho, irmãos, feito dia após dia. Vocês pensam que é fácil conquistar uma pessoa? A Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade, porque só o Espírito Santo faz isso. Ele entra no coração e convence a pessoa. Quer ver uma coisa? Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31, que diz assim: Deus, com a sua destra, o elevou Jesus a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós estamos atentos à palavra para dar a Israel. Jesus foi elevado, Jesus foi enaltecido pelo Pai, conquistou a posição de Salvador, de Rei, Filho de Deus, Senhor Todo-Poderoso, aleluia, para dar a nós, não só a Israel, para dar a nós o arrependimento, para te dar o arrependimento. Ele te deu o arrependimento. Mas como isso, pastor? O Espírito Santo, ele fez você sentir algo quando você estava ouvindo a repreensão, a palavra. Ele fez você sentir vergonha do erro da tua vida. Você abriu o coração, ele entrou e fez você sentir. Ele te ajudou a você se humilhar. Ele te levou o arrependimento para a vida eterna ao teu coração. Não fica só aqui não. Vamos ainda para 2 Timóteo 2:25.
ou seja, Atos 11, 18, perdão. Depois Timóteo. Vamos para Atos 11, 18, que diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até o gentio deu Deus, aleluia, o arrependimento para a vida, aleluia. Por isso que existe a predestinação. Deus não dá a qualquer um, mas dá aqueles que já estão escritos no seu livro, aqueles que ouviram lá antes da fundação do mundo, aleluia, quando Cristo foi e pregou depois da nossa queda. Ainda no livro, irmãos, de 2 a Timóteo, irmãos, eu não estou explicando o versículo porque dá para entender. Deus deu a Israel o arrependimento pela morte de Jesus, e Deus deu aos gentios também o arrependimento. Os discípulos ficaram maravilhados. Puxa, até os gentios receberam o arrependimento para crerem. Receberam o arrependimento. Os apóstolos tinham isso vívido neles. Eles sabiam que era Deus que operava tudo em todos. Não foi isso que Jesus disse para os deuses? Por que não podeis entender a minha linguagem? Mas embaixo ele diz: por não ser das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço, e delas eu sou conhecido. Isso é muito difícil para muitos crentes entenderem, captar ou interpretar. Há muitos intérpretes entendendo de forma diferente, mas quem é de Deus é de Deus. Joio é joio, trigo é trigo. Quem semeou no mundo o joio foi o diabo, e quem semeou o trigo foi Jesus. 2 Timóteo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, se por um acaso, veja que essa expressão, que Deus não dá a qualquer um, ensinando com mansidão, se por um acaso Deus lhes dará arrependimento. Veja, William, você está aí, né, William? Sabe por que você está aqui na igreja? Porque Deus te deu arrependimento. Glória a Deus. Deus escolheu, te preparou e você está caminhando. Você é escolhido. E louva Jesus, segura firme aos pés do Senhor Jesus, porque é bênção que Deus te dá. Vida eterna não é comprada com o dinheiro de loteria, e nem com o dinheiro, ou o ouro, ou a prata do mundo inteiro. Salvação é Jesus que dá. É presente caro, raro, caríssimo, seguro que você recebe do Senhor. Aleluia. Ainda em Romanos 2,4 diz assim a palavra do Senhor: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, riqueza da benignidade, Romanos 2,4, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, aleluia, te leva ao arrependimento. Aleluia. Não podemos ignorar a benignidade de Deus, porque essa bondade, essa benignidade, ela te leva ao arrependimento. Aleluia. Te leva ao arrependimento. Mas que benignidade é esta? Vocês podem me responder que benignidade é esta? Que te leva ao arrependimento? Não sabe responder, irmãos? É a morte de Jesus, e por sua morte nos foi dado o Espírito Santo de Deus. Isso é muito maravilhoso, irmão. Quando fala assim, você é um bem-aventurado, você recebeu o arrependimento para crer. Aí você imagina, Jesus morreu, o Espírito Santo veio, ele trabalhou na minha mente, no meu coração, quando alguém pregou. Tudo foi um processo, um trabalho feito minuciosamente para você ser salvo. Não pense, irmão, que simplesmente você levantou a mão para Jesus e Jesus te recebeu, porque você o aceitou. Negativo, você que foi aceito. Aleluia. Quando você estava no ventre, Deus já sabia quem era você. Deus já sabia que você tinha aceitado ou não o seu filho antes da fundação do mundo. Quando houve a divisão lá naquela época, na época em que o homem era imaterial. Glória a Deus. Ainda, irmãos, já tem mais uma passagem, 2 Coríntios 7, 9, que diz assim, aleluia: agora folgo, não porque fosse contristados. Aleluia. Isso é muito bonita essa palavra. Irmãos, procure entender essa palavra. Paulo está dizendo assim: eu estou folgado, estou assim alegre, não porque vocês foram contristados. Não estou com prazer de que vocês sofreram, não estou com esse prazer. O meu prazer é que este sofrimento
causou algo. É isso que ele está falando aqui. Agora fogo, não porque fosse conquistados, aleluia, mas porque fosse conquistado para arrependimento, aleluia. Entenderam o trabalho aqui? O Senhor, ele te traz uma tristeza, Ele coloca você no beco sem saída, Ele faz você ver que você errou mesmo. Se você é duro de coração, te bota no leite, Ele amarrota a tua vida, mas não porque Ele tem prazer em te fazer sofrer, porque lá em Lamentação de Jeremias diz que o Senhor não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas Ele corrige os filhos dos homens por necessidade, como diz o livro de Hebreus. A qualquer que Ele recebe por filho, Ele castiga e açoita. Isso é amor, isso é cuidado, isso é processo, isso é pureza, isso é purificação, é lavagem com o sangue do Cordeiro, aleluia. Glória a Deus. Quando você é repreendido, quando Deus te repreende, quando o pastor fala, não fica irado, não fica com raiva. Algo está acontecendo, você está sendo guiado, aleluia, para o arrependimento, para você não perder a salvação da vida eterna, aleluia. Inferno é horrível, inferno é eterno, e muitos crentes estão indo para lá, você não pode ir, os irmãos não podem ir. Não deixe eu trabalhar em vão, não deixe eu pregar em vão, no ar, em lugar nenhum. De mão dada comigo, diga não às impurezas, às vaidade. Abre mão do seu erro, do seu ego, da sua ignorância, as palavras de maledicência dos lábios. Tira isso. O inferno é horrível. O inferno não é para cristão. Para o cristão Deus fez um lugar bonito, aleluia. Seremos como os anjos poderosos, um corpo glorificado, aleluia. Não haverá nenhuma ruga, nenhum defeito, aleluia. E a nossa beleza vai ultrapassar esta beleza que nós conhecemos aqui, que nós recebemos de nossos pais. Nós teremos uma beleza reservada para todos nós, aleluia. Oh, glória a Deus. Então Paulo diz assim: eu estou feliz. Eu não estou feliz pela tristeza de vocês, mas eu estou feliz que essa tristeza causou, aleluia, um benefício, um arrependimento que levou vocês à salvação, aleluia. De maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma. Muitas vezes as pessoas atribuem a nós a culpa de que nós magoamos alguém, mas as pessoas não veem, irmão, que às vezes nós freamos as pessoas com a verdade, para a pessoa não continuar no pecado, para o seu bem. E às vezes a pessoa passa um processo de tristeza, se sentindo desprezado, angustiado, mas este processo é para levar a pessoa a meditar, a pensar no que fez, e o Espírito de Deus está trabalhando lado a lado com a pessoa que foi repreendido. Se a pessoa não perceber e ignorar, ele vai perder a bênção. Ele será como a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem bem, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus, irmão, eu estou tão maravilhado. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas uma coisa importante, irmãos, nesta ação do sangue, nesse processo do sangue de Cristo, que se alguém recusar a permanecer na fé e voltar ao pecado, não será renovado para receber o arrependimento. Nós vimos que em várias passagens Deus faz tudo para te levar ao arrependimento através do Espírito. Se precisar te corrigir, Ele vai te corrigir. Sabe por que vocês vieram para cá, alguns que foram de outras igrejas? Porque vocês estavam mal criados em outras igrejas, e Deus colocou vocês na mão de um pastor com a vara na mão já esperando vocês. Vieram para cá para apanhar um pouquinho só. Mas louve ao Senhor, porque vocês vieram para apanhar um pouquinho, sendo corrigidos. Louve a Deus. Deus tirou vocês do caminho da rebeldia. Deus tirou vocês dos pastores insensatos e colocou vocês aqui para ouvir essas coisas todas que vocês ouvem todo final de semana, toda a quarta e domingo e assim por diante, irmãos, para você não se perder, para os irmãos não tomarem um atalho e pensarem que está mais curto e de repente cair num abismo, aleluia. Deus tirou muito de vocês de outras congregações para trazer para cá, a fim de apurar a vida espiritual dos irmãos, a fim de vocês entenderem a obra de Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas se recusar o arrependimento que Deus está te dando, eu já vi pessoas sentir o remorso, sentir a tristeza pelo ato que fez, mas acaba aquele momento, passa outro dia, ele já está novamente com o coração endurecido. Aí o que vai acontecer com essas pessoas? Vamos para o livro então de Hebreus 6,6, que diz assim: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus,
e os põe a vergonha. Vitupério é vergonha, extrema vergonha. Crentes que um dia receberam o arrependimento para a salvação e começam a pecar e, na verdade, novamente crucificam o Senhor Jesus. Diz aqui que é impossível, olha só a palavra, eu quero chamar a atenção da palavra aqui, diz que sejam renovados. Então alguém é que dá o arrependimento. Sejam outra vez renovados para o arrependimento. Isso é o seguinte, significa que quando você vem para Cristo, o processo de arrependimento está sendo feito para você, para o irmão, para a irmã, para você. Deus, quando se importa contigo, Ele está te dando o arrependimento de uma forma especial, te levando a entender pelo Espírito Santo, te convencendo, como disse Jesus, e Ele convencerá você do pecado, da justiça do céu e do juízo final. Ele te convence a isso. Você então tem temor e abre o coração e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Aí o Espírito Santo começa a te levar ao conhecimento, ao que você tem que fazer, e começa a te dizer que você não deve se garantir, se sentir capaz. Ele te dá instrução dizendo: você é carne, a qualquer momento você pode morrer. A tua sabedoria terrena se humilha diante do Senhor. O Espírito Santo, o sangue de Jesus, todos os dias, Ele fala mais alto que Abel no ouvido de vocês. Se vocês não fazem, é porque vocês estão com o coração endurecido. Todos os dias, às vezes quando vocês levantam, Ele está falando. Andem em Espírito, sejam guiados pelo Espírito Santo. E os irmãos então não vão ser guiados pela concupiscência da carne, não vão obedecer às concupiscências da carne, não cumprireis as concupiscências da carne. Andem em Espírito, sejam espirituais. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ainda no livro de Hebreus 12, 17, que diz: porque bem sabeis que, querendo Esaú, ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Olha, irmãos, estou citando várias passagens falando sobre o arrependimento, porque não achou lugar de arrependimento, não achou lugar. Ele se sentiu lesado, arrasado, chorou, mas o coração dele não recebeu arrependimento, porque ele era fornicário, vivia transando com as mulheres, praticando coisa que não deve, e com mulheres ímpias. Essa é a verdade. Como tem muitos crentes da igreja aí praticando a fornicação e pensam que vão entrar no reino do céu só porque o seu pastor, a sua igreja lhe aprova. Mas eu não aprovo, nem Jesus aprova, nem a palavra aprova. A palavra reprova. E diz a palavra: não sejais fornicários como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu sua primogenitura. Além de ser fornicário, desprezou a primogenitura, que era uma coisa honrosa para os filhos, que Deus é que deu. Ele desprezou as dignidades. Então ele tentou buscar um lugar de arrependimento, não foi renovado para o arrependimento. Aleluia. Eu estou ligando os dois versículos, irmãos. Prestar atenção que a pessoa que realmente põe o nome de Jesus a vergonha na sua vida, escandalizando o nome do Senhor, é impossível a pessoa ser renovada para o arrependimento. Aleluia. Esaú fez isso, e a Bíblia diz que seus pais se afligiam por causa da sua vida errada, dissoluta, porque ele estava bem afastado do seio da família em relação a adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando um filho se rebela e não anda mais com seus pais em adoração ao Deus de seus pais, ao Senhor Jesus Cristo, ele então começa a viver uma vida dissoluta e afastando-se cada vez mais do objetivo de Deus. Mas Deus é misericordioso e ainda fala ao coração do homem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que palavra tremenda. Ele procurou lugar de arrependimento, mas não achou. Irmãos, ele não achou. Uma vez eu leio um texto como este, eu fico assim: meu Deus, tem misericórdia. Eu fico pensando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, que eu nunca seja rejeitado, Senhor. Tem misericórdia. Quando o Senhor fica um tempo sem me visitar, sem alegrar o meu coração, sem me usar, eu fico logo preocupado: Senhor, será que eu ainda estou no teu caminho? Não que a dúvida seja maior na minha vida, mas eu estou sempre perguntando mesmo assim. Eu não vou confiar em mim mesmo, que pela minha santidade ou minha busca constante eu estou isento de ir para aquele lugar horrível. Não quero nem pensar, não quero nem sonhar
como essa noite foi terrível. A noite toda eu não dormi direito, porque eu combati com demônios a noite inteira. Acordei, orei, tirei uma palavra. Saul perseguindo Davi. Falei, meu Deus, Saul perseguindo Davi. Saul está me perseguindo. Davi, não sabia o que era. Deus estava falando comigo, o diabo está te perseguindo. Até dentro do quarto, a irmã estava dormindo, não sentiu nada, mas eu senti o pavor dentro do meu quarto. Até medo me veio. Tão forte que estava. Voltei a dormir, voltei a sonhar. Eu repreendendo os demônios, pessoas endemoniadas mesmo, falando que era demônio. Eu sou demônio, eu sou demônio. E vindo para cima de mim me atacar e eu repreendendo em nome de Jesus. Fui a noite toda. Uma peleja terrível. Conheci cansado, com dor na coluna de novo, mas não no mesmo lugar que eu estava outro dia. Trabalhei hoje o dia todo tudo doendo. Quando fui para casa, descansei. Graças a Deus estou bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço os irmãos pelas orações. Eu sei que muitos irmãos oram por nós. Até os irmãos de longe oram por nós, como a irmã Anaíde, como o irmão Vinícius, que está lá nos Estados Unidos, a irmã Anaíde, que está em Aracaju. Nós sempre mandamos uma saudação para essa irmã. Ela diz em suas palavras que ela não congrega aqui, mas faz parte desta igreja. Eu digo para ela que a igreja de Jesus Cristo na terra é uma só. Que Jesus Cristo vem buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras. Estamos ligados como membros da mesma família pelo Espírito Santo. Aleluia. Falta pouco para terminar o assunto. Então, irmãos, e para Deus, através da obra redentora de Jesus Cristo e do Espírito Santo, o sangue do Cordeiro, purificar o homem dos seus pecados, há um trabalho a ser feito, como nós já falamos, pelo sangue. Porque se o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nós temos que saber que não é somente acreditar em Jesus e continuar no erro. Há um processo, mas é preciso viver na luz, como nós falamos lá, andar nas claras e não se escondendo em uma capa de cristão para encobertar o pecado. Por isso é que o sangue de Jesus Cristo, aleluia, é ativo e fala mais do que o sangue de Abel, falando aos nossos corações e nos convencendo das coisas erradas pela verdade da palavra de Deus, a fim de nos tornar limpos da culpa, aleluia, levando a igreja ao sincero arrependimento. E sendo feito esse trabalho pelo sangue precioso de Cristo, devemos permanecer firmes no propósito de chegarmos, aleluia, na vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus, guardando a nossa coroa, ou seja, permanecer na posição de honra, na pureza que nos foi feita pelo Espírito Santo, o sangue, aleluia, de Cristo. Notamos, irmão, nas Escrituras, que a ação do sangue de Cristo é a que o Espírito Santo opera em todos, aleluia, porque assim como o sangue natural é vital para o nosso corpo, como nós falamos semana passada, trazendo nutrientes e oxigênio e muito mais coisas para o nosso corpo, não é? Como muitos trabalhadores de uma fábrica, os irmãos certamente já tiveram a oportunidade de ver pessoas dentro de uma fábrica carregando uma embalagem para lá e para cá, né? Como muitos trabalhadores em uma fábrica, levando para as repartições todo o material necessário, assim também o Espírito Santo percorre todo o corpo da igreja, indo a cada membro para o ajudar, aleluia, preservando aqueles que derem ouvidos à sua voz, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem muito bem uma firma como funciona. Você olha funcionário de um lado para o outro, levando uma coisa, levando um papel, levando uns para uma repartição, outros para outro, e assim o corpo daquela firma está todo em atividade, todos recebendo suas funções, suas coordenadas, como no quartel também, até chegar o soldado, vindo do comandante, vai passando pelas autoridades, e até chegar no pobre do soldado, as buchas de canhão, infelizmente. Os políticos dão uma ordem, os soldados vão como valente vencer a batalha. E há muita guerra que infelizmente só leva à morte e a outras coisas que não agradam ao Senhor. É maravilhoso como Deus fez tudo isso para nos ensinar que é importante todas as coisas que Ele criou, para as quais devemos atentar com mais diligência, aleluia, e assim seremos instruídos, alcançaremos entendimento. Se nós formos instruídos, estamos atentos, nós vamos alcançar entendimento.
Irmãos, agora o que acontece numa vida sem o sangue? Uma vida sem sangue é uma vida morta. Um pastor que vocês conhecem, o nome dele eu não sei, mas está lá no livro do Apocalipse. O Senhor disse para ele: tu tens nome que vive, mas eis que está morto. Vocês sabem que quando o sangue sai do corpo de uma pessoa, a pessoa morre. Há uns 1 ano ou 2 anos atrás, uma pessoa passou de moto ali no viaduto de Manilha, e uma linha de pipa cortou essa veia principal. E ele perdeu tanto sangue que quando chegou no hospital ele não tinha mais vida, força para continuar. Muitas vezes o cristão, ele recebe o sangue de Jesus, e o sangue doado por Jesus está atuante nas suas veias espirituais, trabalhando, mas ele, por uma falta de vigilância, ele perde, e o seu sangue precioso é escoado, e ele começa a morrer. O Espírito de Deus, ele ativa a nossa alma, ele ativa o nosso espírito, porque ele traz esses nutrientes, como nós já falamos, para dentro de você, te fortalecendo. Como está escrito no livro de Romanos 8, o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele causa esta firmeza, esta certeza, esta fé que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo está dentro de mim falando comigo: você é escolhido, você é filho de Deus, não tenha dúvida, você está andando no caminho, você obedece a minha voz, você tem feito o que eu tenho te mandado, aleluia. Não fique triste, porque tu és escolhido, tu és meu, tu és minha, diz o Senhor, aleluia. Mas se perdê-lo, você perde a certeza. Se o Espírito Santo se escorrer, você perde a certeza, você morre. 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 5, nós vemos uma palavra em que nos leva a esse entendimento, aleluia, segundo o que está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está escrito, aleluia: não extingais o Espírito. A palavra extingais vem de extinguir. Extinguir vem de apagar fogo. Por isso que dá-se o nome de extintor. Quando nós vamos usá-lo, não é? Aquele vapor, ou então aquele pó apaga o fogo. Aqui diz para você não apagar o Espírito, diz para você não apagar. Significa que às vezes os cristãos, por não vigiarem, eles apagam a atuação, o calor do Espírito Santo. Certa vez, quando estávamos congregando na casa da irmã Miriam, ali onde a igreja começou, a esposa do irmão Zé Araújo, nós tivemos um culto em que o Senhor visitou os irmãos, mas uma de nossas irmãs ali, fiel, uma irmã fiel, ela era fiel, tinha uns probleminhas, como todos nós temos, era uma irmã fiel, a irmã Claudete, e ela estava como uma geladeira, uma Ciberg no nosso meio, e ela mesma se incomodou com isso. Chegando em casa, ela passou a orar: Senhor, por quê? Os irmãos estavam sentindo a tua presença e eu não estava sentindo nada. Ela disse que estava deitada no sofá da sua casa, então apareceu um homem perto dela na visão. Ela tinha muitas essas visões. O homem pegava fogo dos pés, braços e cabeça. Quando chegou perto dela, você pegou uma tocha acesa, aquelas labaredas, aleluia, oh glória a Deus. E ela se espantou na visão e disse: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou o Espírito Santo, aleluia. Quando vós estáis ligados em mim, vocês sentem o meu calor. Mas quando vós estáis preocupados com as coisas desta vida, vós não sentis a minha presença. Só isso que falou. Aleluia. E ela entendeu, e ela confessou na igreja que naquele dia ela estava preocupada com coisas materiais e não conseguiu entrar no mesmo espírito, no mesmo sentimento de louvor e adoração dentro da igreja. Às vezes nós estamos glorificando, o irmão está pregando, ou algo está acontecendo na igreja, tem gente desligada, completamente distante no mundo da lua, e não pode receber a mesma unção, o mesmo poder, porque estão desligados do espírito. Aleluia. Vê essas lâmpadas, elas todas estão acesas, porque
porque elas estão todas conectadas em um sistema. Quando o botão é acionado, todas elas acendem, porque elas estão ligadas, aleluia, num fio que leva energia. Esse fio, aleluia, é a nossa fé na palavra. E a energia é o Espírito de Deus, aleluia, que nos faz acender para a glória do Senhor. Então, sem sangue, sem vida, sem energia, não tem lâmpada. Sem energia, não tem lâmpada. Mas se eu estiver conectado na hora que o Espírito Santo atua na igreja, então algo acontece, se acende, aleluia. Entenderam, irmãos? Procure entender. Quando você vem com um de oração, chega ligado, não vem com um problema de cara, com um montão de coisa na sua cabeça. Vem ligado no Senhor, vem glorificando o Senhor na rua. Para quando colocar os pés aqui, dobrando o teu joelho, já os demônios vão começar a cair por terra, aleluia. Deus quer uma igreja que glorifique, que diga aleluia, glória, 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 glória a Deus. Esse varão que passou 8 horas no céu, ele disse que num dado momento ele falou: Senhor, todo mundo que diz que veio do céu em arrebatamento ou após morte, diz que vê relógio aqui, pessoas veem visão de relógio. Eu não estou vendo relógio nenhum aqui em cima no céu, Senhor. E diz que o relógio está quase na meia-noite. E o Senhor falou para ele assim: acabou o tempo, por isso que não tem mais relógio aqui. Então ele falou assim: mas Senhor, então Senhor, por que o Senhor arrebatou a igreja ainda? Diz que o pai, ele fez um sinal com o dedo, mostrando alguma coisa que o pai é tão misericordioso que deu um pouquinho de tempo para que algumas almas se salvem. Aí ele disse que quando falou isso, os anjos começaram a alegrar-se, pular de alegria e glorificar a Deus, porque a hora estava chegando, a hora da igreja subir. E os anjos começaram, aquele milhões e milhões de Deus, começaram a louvar e glorificar e louvar. Aí ele queria perguntar alguma coisa às pessoas, ou seja, aos anjos e ao Senhor, e ninguém deu ouvido, estava todo mundo glorificando. Aí ele falou assim: também então vou glorificar. E ele começou a glorificar, porque ninguém estava ouvindo mais ele. Todo mundo começou a louvar a Deus e glorificar. Quando ele começou a glorificar, ele se encontrou novamente na terra, no quarto onde estava o corpo dele estendido. Aleluia. Quando nós estamos ligados, irmão, quem não quiser se desligar, sai de perto. Mas se você quiser estar no mesmo espírito, se ligue, entra na mesma glorificação, aleluia. Quando a igreja começa a glorificar na oração, glorifiquem. Quando os irmãos vierem dobrar os joelhos, os irmãos glorifiquem ao Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se apagar o calor ou o fogo do Espírito Santo é o mesmo que apagar a vida. Isso é o que aconteceu ou vai acontecer com as 5 virgens loucas. Nós falamos que o Espírito Santo ele é o sangue, mas na Bíblia ele é o azeite também. Ele é o fogo, ele é azeite, e ele é o sangue, e ele é água. São mistérios da Bíblia que às vezes as pessoas veem e não conseguem detectar quando a água se representa os ímpios. A passagem que as águas representam os ímpios, como por exemplo, lá em Isaías, os ímpios, diz meu Deus, só como as águas do mar, as ondas do mar, cujas ondas lamam-se lama e lodo. Os ímpios, meu Deus, não tem paz. Apocalipse diz o anjo para João: as águas que viste são nações, povos, tribos e língua. Ó, de novo. Em outras escrituras, as águas são demônios. Em outras escrituras, as águas é Jesus. E em outras escrituras, a água é Jesus, é o Espírito Santo. A palavra ou Cristo é a mesma coisa. A palavra, quando você diz assim, a palavra ou Jesus ou o verbo, é a mesma coisa. Porque Jesus, o nome dele também é a palavra. Na internet tem um monte de igreja aí, umas igrejas novas surgindo com a questão do nome de Jesus. Chega da nojo, dá nojo. A Bíblia tem tanto nome atribuído a Jesus e as pessoas não atentam para isso. Lá em Apocalipse está bem claro, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Você pode dar até um nome novo para Jesus aqui na terra, ele vai ter um outro nome no céu. Você pode chamar ao Senhor Jesus: Senhor, Tu és a minha grande rocha, Senhor.
da minha salvação, tu morreste por mim na cruz do Calvário, ele vai entender perfeitamente que você está falando dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tanto embaraço, tanta psicologia, intelectualismo, tanta coisa, tanta bobagem. Por isso que Jesus chamou pescadores, homem que entendia de pesca, para você pescar para Jesus e saber que Jesus é o Senhor e o nosso Deus Todo-Poderoso é o Rei da Glória. Aleluia. As 5 virgens, para terminar, elas tinham uma coisa que realmente, virgens loucas, né? Que realmente acabou com elas, foi a falta de reserva do azeite. Isso tudo, irmão, aponta para isso aqui: deixar o sangue sair, entristecer o Espírito Santo, apagar o fogo do Espírito, deixar o azeite acabar. Deixar o azeite acabar. O azeite só pode acabar quando o último vaso acabar. Quando não tiver mais vaso nenhum, aí o azeite vai acabar. Mas não pode acabar enquanto tem vaso. Enquanto você está na terra, você é um vaso do Senhor. E ainda quero reforçar uma coisa: vaso não é só quem tem dom de profecia, como dizia as Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais há muitos anos atrás, ensinando em continuamento dos povos, das pessoas, que vaso eram só pessoas que profetizavam. Todos nós somos vasos, porque nós levamos o azeite, o Espírito Santo de Deus. Todos nós somos como vasos. No Velho Testamento não tinha o batismo com o Espírito Santo e ninguém andava com o Espírito Santo constantemente. No entanto, o Senhor mostrou o povo de Israel como um vaso na mão do oleiro. Mostrou Jeremias. Depois mostrou novamente Jeremias quebrando um vaso e disse assim: eu vou quebrar esse povo, a soberba desse povo. Então, irmãos, verdadeiramente todos nós somos vasos e não podemos deixar faltar o azeite dentro desse vaso. Vamos dizer uma coisa, como já falamos, né? Novamente para os irmãos que estão aqui: a lâmpada que as 5 virgens loucas estavam na mão representa a palavra. Há muita gente, há muitas igrejas, há muitos irmãos têm a Bíblia, estão pregando, estão falando a palavra, mas não dão ouvido à voz do Espírito Santo para santificar suas vidas, para purificar as suas vestes, lavando-as no sangue do Cordeiro. Eles não dão ouvido, no entanto pregam a palavra, falam contra o pecado, falam contra a prostituição, mas não se importa com a santidade, com a santificação no corpo, na alma e no espírito. Isso não é importante para muitas igrejas, e é por isso que muitas igrejas vão ficar na grande tribulação, e os membros vão atacar os pastores, porque os pastores não lhe quiseram falar a verdade, para não espantar um número vultoso de membros e não perderem a grana, o status. É verdade, irmãos. Eu sou pregador e pastor, eu tenho direito diante do Senhor para contestar contra essas coisas, porque a mim Deus me levantou para pregar, para falar, para que alguns sejam alertados. Fujam, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Mas, irmãos, a palavra de Deus está na mão de milhões de gente na terra, gente usando-a como ferramenta para ganhar dinheiro, mas vai apagar. Aleluia. Se já é que não se encontram apagados, se já não encontram apagados, eu vou dizer uma coisa: o Espírito Santo, quando a pessoa não é diligente, não dá ouvido a ele, ele se retira. Foi o que aconteceu, o que vai acontecer. Essas 5 virgens loucas representam uma parte da igreja considerável que hoje se dizem cristãos e evangélicos, que vão ficar na grande tribulação, incluindo os judeus. Os judeus têm a lâmpada nas mãos, mas está apagando. Mas o Espírito Santo só é dado por Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo e ouve a sua voz, não faz essa lâmpada apagar. Lâmpada apagada significa que a pessoa não pode enxergar. Como eu já expliquei para os irmãos, o azeite, a lâmpada e o pavio. O pavio somos nós. O azeite é o Espírito de Deus que nos umedece, se nós estivermos na palavra e conservá-lo dentro de nós, dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele nos dá entendimento, ele faz a palavra clarear para nós enxergarmos por onde estamos andando, ele nos guia pelo caminho. Por isso que com lâmpada apagada eu não posso ir para e seguir o noivo, porque na época, segundo a história, as virgens ficavam esperando uma pessoa, um pregador passar, um pregão, dava seu nome, um pregão. Ele dizia, saía pelas ruas: aí vem o noivo, aí vem o noivo.
noivo, e muitas vezes era escuro demais, não tinha lâmpada de poste e nem luz das casas iluminando na beira das ruas, era uma escuridão total, e muitas vezes as pessoas caminhavam e tinham que passar por trilhas, muitas vezes em lugares diferentes não tinham ruas largas como nós estamos acostumados, eram trilhas como na roça onde eu nasci. Eu sou roceiro meu lá na roça, ainda que eu não fui criado muitos anos lá, mas nasci lá no interior do campus. E vou dizer uma coisa aos irmãos, verdadeiramente elas não puderam prosseguir a caminhada, porque elas não tinham como enxergar. O que está acontecendo hoje é que muitos irmãos e igrejas não estão enxergando o caminho para o arrebatamento, que é a santidade, é o lavar as vestes do sangue do Cordeiro. Esses dois vídeos, irmão, tem explicação para dar e para emprestar e para guardar para quem quiser entender o caminho da santidade, a fim de na hora do arrebatamento a pessoa ser achada com a sua lâmpada acesa, coberto com o sangue do Cordeiro, suas vestes lavadas, vestido de noivo, aleluia. Para terminar, eu deixo o versículo que muitos conhecem, sempre citamos, Hebreus 12, 14. Vamos falar junto? Será que vocês já aprenderam a falar esse versículo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe todos aqueles que vão assistir.